Eu falei pra ele, eu tenho pena da mulher dele, eu tenho pena da mulher dele. O que começou com uma simples trilha no fim de ano virou um dos casos mais revoltantes e simbólicos dos últimos tempos. Um rapaz inexperiente chamado Roberto aceitou acompanhar uma mulher até o Pico, Paraná, no sul do Brasil. O que ele não sabia é que essa viagem seria marcada por humilhações, desprezo e abandono. E ele terminaria perdido no meio da mata, em um dos pontos mais perigosos da região. Durante 5 dias, o Brasil acompanhou as buscas por Roberto sem saber exatamente o que tinha acontecido antes de tudo desandar. Mas os vídeos que vieram à tona mostraram uma realidade difícil de encarar. Ele não era um parceiro da jornada, era apenas um peso para a mulher que chamou ele. E quando deixou de ser útil, foi simplesmente deixado para trás, como se sua vida não tivesse nenhum valor. Hoje você vai conhecer 6 verdades brutais sobre esse caso, lições que todo homem precisa aprender para não correr o risco de aceitar ser tratado como migalha por alguém que só te despreza. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e prepara seu psicológico. Primeira lição, ela aceitou ir com ele porque ela não tinha ninguém melhor. Isso foi dito com todas as letras por ela, ele era a única companhia que topou a viagem. Ou seja, ele nunca foi escolhido, ele era o cara que estava ali, o cara que sobrou. Um recurso de última hora para que o plano dela não fosse frustrado. Não tinha nada de conexão, não tinha afinidade e muito menos atração genuína. E essa pessoa aqui, ó, era a única companhia que tinha pra vir comigo nessa virada de ano. Pronto. E eu falei pra ele, eu tenho pena da mulher dele, eu tenho pena da mulher dele. Ela não queria estar ao lado dele, o que existia ali era uma mera conveniência. Foi isso que Roberto não entendeu. Quando alguém aceita sua presença apenas porque todas as outras portas estavam fechadas, você se torna um acessório, um substituto temporário, um plano B ou talvez até um plano C ou D. Aquele plano de última hora que parece aceitável até que algo melhor apareça. E o problema disso é que desde o início você não é tratado como prioridade, você é tratado como suficiente. Eu tô falando sério, tô sendo sincera aqui na cara dele. Pode ir. Que, nossa, ele é estressante, ele... Eu sou tudo isso. Ele é tudo isso mesmo, ele é estressante, ele é devagar, ele é lento. Eu tô fazendo uma coisa, eu falo, faz isso, ele não presta atenção, ele nossa. Você fala? Você só brinca, sabe? Lógico que eu sou idiota. Ai, eu dá vontade de xingar mais do que idiota ele. Roberto não era o objetivo, ele era só um transporte até lá. Era o cara que carregava a mochila pesada, que montava barraca, que aceitava ser tratado com grosseria. Porque no fundo ele achava que isso poderia acontecer alguma coisa ali até o final, poderia render algo. Ele não percebeu que já tinha começado perdendo, que estava participando de um plano onde ele era apenas uma peça utilitária. Pra que tu saiu, cara? Tu vai sujar tudinho a barraca aqui dentro. Se alongar, era pra te deitar e que o teu corpo ia esticar e alongar. E quando surgiu uma outra opção no caminho, trilheiros mais experientes, mais velozes, com mais preparo, ela não pensou 2 vezes e descartou Roberto. A substituição foi imediata, porque quem aceita caminhar com você por falta de opção, também aceita em te abandonar na primeira oportunidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Roberto não foi apenas esquecido, ele foi trocado. E isso começou muito antes dele se perder na mata. Começou no exato momento em que ela decidiu que ele era melhor que nada. Era a única companhia que tinha pra vir comigo. Segunda lição, ela só queria alguém para carregar as coisas, montar a barraca e fazer o trabalho pesado. Desde o início, o papel estava definido, mesmo que nunca tenha sido dito em voz alta. Ela não buscava parceria, ela não buscava troca de trabalhos ou cuidado mútuo. Ela queria alguém que resolvesse os problemas, absorvesse o desconforto e fizesse o serviço pesado enquanto ela desfrutava da experiência. Um ajudante disfarçado de companhia, um burro de carga emocional e físico. Ai, nossa, ele é estressante demais. Mas ele era a única pessoa que tinha pra conseguir vir comigo, fazer essa virada de ano, realizar meu sonho, meu desejo. A cena da barraca deixa tudo isso muito claro. Todo mundo cansado e ela humilhando ele dentro da barraca como se ele fosse um cachorro. Ele precisava montar, ajustar, improvisar, suportar o clima, o peso e ainda lidar com gritos e ofensas dela, como se fosse parte do pacote. Não havia espaço para ele errar, para ele reclamar ou simplesmente existir como pessoa. O papel dele era ser apenas um burro de carga. Ela não enxergava ele como pessoa, mas sim como ferramenta. E quem enxerga o outro como ferramenta se sente no direito de controlar, de corrigir e humilhar.
humilhar. Cada gesto vira obrigação, cada limite vira um defeito e qualquer demonstração de cansaço, a pessoa é tratada como incompetente. Ai, nossa, ele é estressante demais. Roberto não era visto como alguém que estava vivendo a trilha junto, ele era visto como alguém que estava fazendo a manutenção da experiência dela. E quando alguém te coloca nessa posição, o abandono é só questão de tempo. Porque ferramenta não precisa de cuidado, só de utilidade. No momento em que o esforço deixa de compensar, ela simplesmente se torna descartável. E foi assim que ele foi tratado, não como parceiro de jornada, mas como recurso temporário para sustentar um sonho que ela nunca tinha compartilhado de verdade. Vim comigo fazer essa virada de ano, realizar meu sonho, meu desejo. Terceira lição, ela estava o tempo todo humilhando ele. A trilha mal tinha começado e Roberto já estava sendo esculhambado das piores formas possíveis. Não eram críticas pontuais, não era estresse momentâneo, era um padrão. Ele era chamado de lerdo, de burro, de estressante, era reduzido a um homem totalmente incompetente e indigno. Alguém que não presta, e isso não acontecia em particular. Toda humilhação era em vídeo, ela fazia questão de transformar tudo aquilo em conteúdo. Difícil pra eu montar essa barraca. De chuva, porque essa pessoa aqui, ó, eu? era a única companhia que tinha pra vir comigo nessa virada de ano. Pronto. E eu falei pra ele, eu tenho pena da mulher dele, da mulher dele. Eu tô falando sério, tô sendo sincera aqui na cara dele. Enquanto ele tentava lidar com o cansaço, com a chuva, com o esforço físico e a tensão, ela registrava tudo para expor depois nas redes sociais. Como se a degradação dele fosse uma diversão. Roberto nunca foi tratado como alguém que estava vivendo uma experiência junto com ela. Ele era tratado como alguém incompetente, como um cara inconveniente, atrapalhando a aventura dela. E mesmo assim, ele continuou tentou acompanhar o ritmo, tentou agradar, tentou relevar as ofensas. Como fazem muitos por aí que acreditam que esforço e paciência podem mudar a forma que são vistos. Mas ali, o roteiro já estava escrito. Ele nunca foi reconhecido como homem, como parceiro, como uma pessoa igual. Era apenas uma peça funcional, uma peça tolerada enquanto servia. E quando uma pessoa deixa de te enxergar como ser humano, o próximo passo é simples: te descartar sem culpa. Quarta lição: quando aparecia alguém melhor, ela abandonou sem olhar para trás. Quando outros trilheiros cruzaram o caminho, mais fortes, mais rápidos, com o tal estilo de vida que ela tanto valorizava, Roberto se tornou obsoleto. Ela seguiu com os outros e ele ficou cansado, debilitado, sem preparo, com sede, com fome e sozinho. Aí os corredores passaram pela gente, passaram na frente. E eu vi que o pico deles era muito rápido, o passe deles. Eles iam muito rápido, andando, e eu falei, nossa, é meu ritmo, porque esse é meu estilo de vida desde criança. Ela simplesmente abandonou um cara que não tinha experiência alguma com trilha, que não conhecia a região e no meio da noite, à beira da própria sorte. Ela deixou o cara basicamente para morrer, e não foi um descuido, não foi algo que eles se desencontraram pelo caminho. Foi uma decisão consciente de deixar alguém vulnerável para trás, numa trilha isolada, cercada por mata fechada e com risco real. Nisso ele ficou pra trás nesse seu pique. Por quê? E ele ficou pra trás, pelo fato de ser meu estilo de vida, eu comecei a acompanhar os corredores. E você deixou ele pra trás, sendo seu amigo? Deixei ele, gente... O que ela justificou como estilo de vida dela, na realidade, é falta de caráter. Quinta lição: quando ele desapareceu, a reação dela não foi de desespero, foi frieza. Quando as pessoas começaram a se preocupar com Roberto, achando que o pior tinha acontecido, não houve nenhum sinal de culpa por parte dela ou remorso, nenhum pedido de desculpa, nenhum traço de empatia, nada. E quando perguntaram para ela sobre a possibilidade dele estar morto, ela respondeu o seguinte: se ele morreu, era porque foi a vontade de Deus. Agora, Tayane, e se este encontro for diferente? Foi Deus permitiu. Como se fosse apenas um detalhe qualquer, uma obra do acaso, como se ela não tivesse nenhuma responsabilidade sobre isso. Como se abandonar alguém sozinho em uma trilha desconhecida fosse a coisa mais normal do mundo. Sexta lição: quando ela foi criticada na internet, ela debochou da situação. Em vez de reconhecer o erro ou demonstrar qualquer sinal de empatia, ela escolheu zombar da situação. Disse que só aceitava crítica de quem fosse magro, como se a dor dele ou a possibilidade real dele ter morrido na mata fosse relevante.
Naquele momento ficou claro que o problema nunca foi o risco que ele correu, mas o desconforto que ela sentiu em ser julgada. Não houve lágrimas, não houve indignação ou respeito. Houve apenas justificativas frias, reações estranhas e uma preocupação constante em proteger a própria imagem. A vida dele era só um detalhe. O foco passou a ser o ego dela ferido e a reputação nas redes sociais. Quando alguém reage assim, a mensagem é simples: não se importa com o que aconteceu com você, só o que estão dizendo sobre ela. O que destrói o homem não é a rejeição explícita, é a esperança silenciosa de que, se ele se esforçar mais um pouco, talvez seja aceito. Roberto foi tratado com desprezo desde o primeiro minuto. Ela zombou dele, chamou ele de lerdo, de estressante, disse que tinha pena da futura mulher dele, e mesmo assim, ele continua ali, tentando provar que valia alguma coisa para ela. Porque é isso que a carência faz, transforma a humilhação em obstáculo pessoal a ser superado, como se o prêmio fosse o amor de alguém que já deixou claro que te despreza. Essa é a ilusão mais perigosa da masculinidade carente, acreditar que, ao suportar tudo em silêncio, um dia será recompensado. Mas não será. A mulher demonstrou todos os sinais de nojo e desprezo. Usou ele como ferramenta, expôs ele ao ridículo, descartou ele no meio da mata, tratou ele como se fosse um peso morto. E mesmo assim, Roberto surgiu tentando, esperando que talvez no fim da trilha houvesse um beijo, alguma coisa a mais, uma conexão, uma validação, mas não sobrou nada pro Beto, só o eco da própria solidão. O homem que vive de migalhas emocionais está sempre em risco. Risco emocional, físico e existencial. Porque quem aceita pouco acaba recebendo nada. Quem implora por valor é sempre tratado com desprezo. E quem se apega a quem não vale nada termina sozinho, perdido ou morto. A verdadeira virada de jogo começa quando o homem entende que a dignidade não se negocia e que é melhor caminhar só do que se perder tentando acompanhar quem nunca te considerou parte da jornada. Que todos aprendam com a história de Roberto. Deixa um like nesse vídeo e se inscreva no canal.